Oi, friends! Hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu método de estudos e a minha rotina nesse último ano de estudos para passar no vestibular. Então, primeiro eu vou falar mais ou menos como que era a minha rotina e depois eu explico como que eu estudava. Eu normalmente acordava umas 6h30 da manhã e eu começava a estudar entre 7h30 e 8 horas, normalmente 7h30. Aí eu estudava até mais ou menos 9h30, 9 horas. Normalmente era 9 horas, e aí eu fazia uma pausa pra fazer um lanche e dar uma descansada. Depois eu voltava a estudar até mais ou menos 11h30, porque daí eu precisava fazer o almoço. Depois eu começava a estudar 1h30, e estudava mais ou menos até umas 3h30, 3 horas. E aí eu ia pra academia, voltava, tomava banho, ia comer. Acabava que eu conseguia começar a estudar era mais ou menos umas 5h30. E sim, passava bastante tempo aí. Mas eu acho que, tipo, esse ano foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi me dedicar muito a exercício físico, porque isso melhorou muito a minha saúde mental e fez com que eu chegasse melhor no dia de prova. Tipo, melhorava minha atenção, minha disposição, diminuía minha ansiedade, então, enfim, eu voltava a estudar umas 5h30 e aí eu estudava mais ou menos até umas 8, 8h30 da noite. Sendo que nesses intervalos de tempo não era direto, eu normalmente fazia algumas pausas. Tipo, eu dificilmente passava mais do que uma hora estudando sem fazer uma pausa de pelo menos uns 10 minutos. Interrupção, porque se eu não esquecer de falar alguma coisa, não sou eu. Gente, o cabelo de periquito. Se eu não esquecer de falar alguma coisa, não sou eu, né? Eu fazia essa rotina aí de segunda a sexta, só que sexta-feira de manhã eu não estudava porque eu limpava a casa. Tarefas domésticas, né, fazem parte da vida. Tá, vamos lá, como que eu fazia? Dia sim, dia não, eu fazia um simulado, porque esse ano o meu método de estudos foi questão e ponto. Mas eu recomendo isso só pra quem já tá há um bom tempo, já tem uma boa bagagem, uma boa base, porque, por exemplo, eu já tinha estudado muito tempo antes, né? Então, pra gente que tá de 70% de acertos pra mais, no caso eu já tava de 80%, mas eu não tinha passado no ano anterior por detalhes, tipo, a maioria das provas foi tipo uma questão, duas questões, e então, tipo, eu sabia que era só lapidar meu conhecimento. Eu até tinha considerado entrar no cursinho, mas eu não consegui uma bolsa e eu não tinha condição esse último ano de bancar um cursinho, muito menos em outra cidade, e eu resolvi estudar sozinha. Aí um dia eu fazia simulado de alguma prova. Eu fiz todos os Enems de 2009 até o de 2021, né? Sim, eu estudei em 2022 até o Enem de 2021. Eu fiz todos, de 2009 em diante, a edição normal, PBL, digital, eu fiz tudo, todos os Enems que tinha. Aí eu fiz a UFSC de 2011 pra frente, a UFPR de 2009 pra frente. Eu fiz algumas Unesp e FUVEST porque eu queria variar o tipo de prova para que eu garantisse que eu conseguiria entender o conteúdo de qualquer jeito que ele me aparecesse. Nos anos anteriores eu tinha feito várias UEL também, só que eu decidi que eu não ia mais prestar UEL porque era a minha pior prova e eu achava que não compensava mais fazer porque não me identificava com aquele estilo de prova e também porque, tipo, eu vi que não compensava, é muito longe da onde eu moro, enfim, desisti da UEL. Mas eu resolvi a prova num dia e no dia seguinte no contraperíodo e no dia seguinte eu corrigi essa prova. Então, por exemplo, variava bastante as minhas pausas e os horários por causa dessa questão de simulados. Tipo, no início do ano, eu não fazia durante a semana simulado pra valer. Eu normalmente fazia, tipo assim, eu resolvia o Enem inteiro, tipo, de manhã e de tarde, só que sem cronometrar tempo, saindo pra comer, fazendo pausa, indo no banheiro, porque eu queria pegar o conteúdo, tipo, era a resolução de questões mesmo. Aí no dia seguinte eu levava um dia inteiro praticamente pra corrigir, porque eu corrigia com muita atenção. Tipo, tu precisa entender o porquê que tu errou, cada questão que tu errou, e o que tu teve de dúvida, nas que tu teve dúvida e assinalou certo, por exemplo. Então, quando eu ia resolvendo a prova, eu já botava, tipo, fácil, dúvida ou erro, que era, tipo, não faço ideia de como resolver isso. E aí, no dia seguinte, eu pegava isso pra resolver. As dúvidas variavam bastante, porque, por exemplo, tinha questão que foi um detalhe que eu não entendi e daí eu não consegui terminar a questão. Então, só bastava eu procurar no YouTube uma resolução comentada daquele exercício que eu entendi o que eu tinha feito de errado. Agora, se era uma dúvida um pouco mais recorrente, tipo uma dúvida que, tá, eu não saberia resolver isso, tipo, de outros jeitos, e eu não teria esse detalhe. Tipo, por exemplo, tem como é que eu vou dizer? Tem um decorabinho ali que eu não sei. E daí eu resolvi uma lista de exercícios sobre aquilo. Por exemplo, eu tô errando
revoltas nativistas. Aí eu fazia uma lista de exercícios, de uns 10, 15 exercícios de revolta nativistas. Aí eu pegaria esses exercícios ou do estuda.com ou das listas do A Prova Total, que eu usei essas plataformas também. Agora, se era uma dúvida que eu não fazia ideia, se era um conteúdo que eu tenho dificuldade, que eu não sabia, que eu não sei a teoria, aí eu assistia a aula daquele conteúdo e fazia uma lista de exercícios de 10, 15 exercícios sobre aquele conteúdo. Porque daí quando aparecesse de novo, eu provavelmente saberia melhor como resolver. Além disso, as redações. Eu fazia muita redação, porque eu deixei de entrar em algumas provas já por conta da redação. Então, segunda-feira, eu fazia 2 redações da UFPR, pelo Redação de Campeão, ou pelo Federal Online, tipo, eu variava, assim, tipo, às vezes fazia uma de cada, porque eu fazia 2, né? Aí, toda quarta-feira, eu fazia a redação do Enem, e toda sexta-feira, eu fazia a redação da UFSC com o curso Mais Online. Então, eu fazia bastante redação, assim, 3 dias por semana, porque eu sei que pra medicina precisa garantir uma boa nota em redação, porque se tu não tiver uma boa nota em redação, tu vai ter que, tipo, gabaritar o resto pra compensar. Então, como o peso é muito grande, eu me dediquei bastante pra isso. Além disso, nas terças e quintas, eu fazia discursivas. Então, terças-feiras eu fazia discursivas de química, e quintas-feiras eu fazia discursivas de biologia. A minha intenção é me preparar para a segunda fase da UFPR. Aí eu gostava de pegar as provas antigas da UFPR e resolver, e tem as resoluções no cursinho do Federal Online. Então isso ajudava bastante a ver as resoluções comentadas. Tá, o que mais? Peraí que eu vou pegar minha colinha. Aí no sábado eu fazia um simulado pra valer. De manhã eu normalmente não estudava, eu ia pra academia e eu descansava, porque eu queria simular realmente um dia de prova, e se fosse um dia de prova eu não iria estudar. E aí de tarde eu fazia um simulado pra valer, assim, tipo, com um lanchinho no meu quarto, trancada, sem barulho, concentrada, passando o gabarito, fazendo, tipo, tudo certinho, pra que eu conseguisse treinar a tempo também e não me perder no tempo da prova. Aí quando eu terminava, eu fazia uma pausa de pelo menos 1 hora, assim, que normalmente eu terminava umas 7 horas, 6h30, 7 horas. Eu fazia uma pausa e se eu tivesse disposição, eu voltava e estudava mais 1 hora, corrigindo, tipo, as primeiras questões. Se eu tivesse muito cansada, aí eu não fazia. Nos domingos eu não estudava, e vocês podem ver que, tipo, a minha rotina era relativamente tranquila, comparado ao que muitas pessoas falam. Tipo, pra passar em medicina, tu tem que estudar 12 horas por dia, 14 horas por dia, não pode dormir, não pode ver amigos, não pode fazer nada. Eu discordo muito disso, porque se tu fizer isso, tu vai se desestabilizar mentalmente e tu vai ter menos atenção na hora de estudar. Tipo, não adianta tu estudar várias horas cansado que tu não vai aprender. E eu acho que isso vai acabar com a sanidade mental. Tipo, confia em mim, eu já fiz isso, eu já estudei muitas e muitas horas por dia, sem pausa, sem atividade física. Durante meu ano de cursinho eu cheguei a engordar 15 quilos, tipo, agora eu já perdi uma boa parte, mas de tanto que eu tava, tipo, noiada com isso e ansiosa, e eu acho que não vale a pena. Esse ano foi um ano que eu mudei a forma de estudar. Tipo, eu comecei a estudar menos tempo e com mais qualidade, e isso mudou meu ano de estudo, sabe? É muito melhor tu estudar quando tu tá com a cabeça mais fresca, porque tu consegue, tipo, focar muito mais. Nos outros anos de cursinho, eu muitas vezes, tipo, sacrifiquei o meu descanso e o meu lazer, e eu vi que não valeu a pena. Então, esse ano foi um ano um pouco mais leve. Não que eu não tenha estudado, porque eu estudei pra caramba, eu fiz muita redação, eu fiz muita questão, mas eu dei uma cuidada, tipo, na questão do tempo e de ter um bom tempo de lazer também. Além disso, eu foquei em aprofundar os meus conhecimentos em áreas que eu sabia que ia ser necessário. Por exemplo, biologia da UFSC, que era uma prova que eu focava bastante, eu sabia que era bem conteudista. Então, biologia eu sempre estudava bem a fundo, resolvia questões difíceis, questões discursivas. Eu muitas vezes pegava FUVEST, era mais para aprofundar conteúdo, porque a FUVEST tem algumas questões bem difíceis. E aí, biologia, eu estudava o que eu não sabia pelo Federal Online, e matemática eu estudava pela prova total. Eu acho importante, se vocês querem prestar UFSC, por exemplo, aprofundar bastante os conhecimentos. Então, tipo, eu lembro que eu fiz uma maratona de cônicas, assim, ali perto do vestibular da UFSC, que eu estudava cônicas todo dia, porque eu sabia que ia aparecer e que era uma questão que poucas pessoas acertavam, então, tipo, ia ser um diferencial. E então é isso, tipo, tu precisa focar nas matérias que são mais difíceis e que tu tem mais dificuldade.
E mesmo que tu tenha facilidade, aprofunda as mais importantes, assim, pra tua prova em específico, pra que tu consiga chegar o mais perto possível de gabaritar. Outra coisa, quando eu tinha alguma dúvida que era muito superficial, por exemplo, quando eu falei que eu acho que é uma questão mediana e que eu sabia mais ou menos o conteúdo, e eu ia fazer a lista, por exemplo, eu falei das revoltas nativistas. Eu iria ir pro Memorex e rever aquele conteúdo e depois resolver as 10, 15 questões. Então era muito comum, tipo, principalmente com conteúdos de história, geografia, que eu não lembrava de alguns detalhes, eu assistia uma aula em algum lugar, às vezes até no YouTube, tipo, eu vi bastante aula de atualidades no YouTube, e aí eu fazia, tipo, anotações no meu Memorex, pra que se eu errasse aquilo de novo eu conseguisse voltar com certa facilidade. Esse ano eu não fiz nada de resumo, flashcard, nada do tipo, porque nos anos anteriores eu fazia muito resumo, muito resumo. Eu tinha, tipo, uma pasta cheia de resumo, que agora eu já dei pra frente, mas eu não acho que aquilo foi muito... Não acho que aquilo me ajudou muito. Tipo, é um resumo super bonito, super completo, mas que eu li 2 vezes e foi isso. E depois eu esqueci o conteúdo, sabe? Então eu vi que o resumo pra mim não era eficiente. E esse ano eu realmente foquei só em questões e nos erros, tipo, resolver, não apenas resolver questões, porque também tem gente que só fica resolvendo questões sem corrigir, mas eu resolvia questões e focava no erro. O que eu errei, eu tinha que destrinchar aquela questão para entender o porquê que eu errei e garantir que eu não fosse errar ela de novo. Os conteúdos que eu não soubesse que acontecia, tipo, conteúdos mais difíceis, eu ia ver as aulas e resolver exercícios para conseguir aprofundar aquele conhecimento. E aí eu fui fazendo isso o ano inteiro, eu passei o ano inteiro resolvendo muita prova e corrigindo as questões que eu errava, aprofundando os meus erros e aprofundando meus conhecimentos, principalmente em biologia e química, porque eu tava me preparando para a segunda fase. Eu acabei não indo para a segunda fase da UFPR, mas eu estudei para ela antes, né, para caso eu passasse. E aí foi isso, deu certo, agora já estou matriculada. Eu acho que isso pode ajudar algumas pessoas, principalmente quem ficou pro detalhe. E assim, se você ficou por uma questão, 2 questões, como foi meu caso no ano passado, ficar por tipo 2 questões nas provas, não foque em aumentar só 2 questões. Tipo, estuda pensando em acertar bem mais do que tu acertou pra que tu consiga passar com folga, pra que tu não fique dependendo de lista de espera ou de nota de corte. Então, mesmo que tu ficou muito perto, foque em aumentar ainda mais a sua nota. Esse método das questões e de estudar por erro é extremamente eficiente, principalmente para quem já tem bastante acerto. Tipo, quem já tem mais de 70% de acerto, já tem uma base muito bem consolidada. Então, esse método, ele ajuda a tu preencher essas lacunas. Agora, quem tá começando agora, faz muito tempo que saiu do ensino médio, seria mais importante tu fazer um extensivo ou alguma coisa que tu veja todo o conteúdo de uma vez, porque tu não tem como ir aumentando se tu não tem ir aumentando os acertos se tu não tem nem, tipo, a base do conteúdo, sabe? Então, gente, foi esse o vídeo. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o meu método de estudos. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês têm alguma dúvida, comentem aqui. Eu não sei se eu fui didático o suficiente, se eu expliquei certinho como funciona, mas se tiver dúvidas é só deixar aqui embaixo ou perguntar no meu Instagram. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo, tchau!